meninas, tudo bom? Eu sou a tia Milena e hoje nós vamos aprender um pouco sobre balé de repertório. Então vamos lá? De início, você precisa saber o que é o balé de repertório. De forma resumida, o balé de repertório ele é uma história contada por um conjunto de bailarinos. Um balé de repertório precisa ter vários bailarinos. E eles contam uma história através da dança. Sabe, algumas de vocês já participaram, outras já assistiram ou esperam ansiosamente para participar do espetáculo da escola, não é verdade? É como um espetáculo, só que sem falas. Na verdade, são tocadas músicas, que essas músicas, os bailarinos, através da coreografia, eles conseguem interpretar aquela história através de gestos. E o balé de repertório, com certeza você já viu alguma bailarina dançando o quebra-nozes, o Lago dos Cisnes, que são os principais, na verdade, os balés mais famosos, os balés mais clássicos, que mesmo as pessoas que não são bailarinas conhecem, não é verdade? Então, aqui eu vou te guiar um pouco para você aprender e entender um pouco sobre o balé de repertório. Você precisa de 4 passos para entender um pouco sobre o balé de repertório. O primeiro passo é a música. Mas como assim a música? Eu vou colocar uma música aqui e você vai fechar o seu olho. Quando você fechar o olho, você vai tentar dizer o que significa, o que essa música faz você sentir. Então, fecha o seu olho e fecha o olho, respira e a música vai tocar. Preste atenção. O que você sentiu ao ouvir essa música? Então, através da música, nós podemos sentir raiva, nós podemos sentir alegria, nós podemos sentir e interpretar também uma coreografia alegre, uma coreografia triste, uma coreografia de medo, uma coreografia de um dia feliz. Então, através da música, a música é muito importante no balé de repertório, justamente porque eles não têm falas, ou seja, eles não vão falar o que eles estão sentindo, eles vão transparecer isso através da coreografia e dos gestos. Então a música é muito importante. E para você entender um pouco sobre cada balé, você pode ter o seu balé preferido. Nós temos aí vários balés de repertório, nós temos Copélia, nós temos La Esmeralda, temos também, como eu já falei, o Quebra-Nozes, o Lago dos Cisnes. Temos muitos balés de repertório que são... A música é muito marcante, que todas as vezes que você ouve aquela música, você lembra daquele balé, você lembra da coreografia daquele balé e a emoção que transparece quando você assiste e ouve aquela música. Então, é muito importante que ao pesquisar sobre cada balé, a história de cada balé de repertório, você tenha o interesse de pesquisar quem fez aquela música, quem toca aquela música, as pessoas que... É bom você também que você ouça aquela música, porque a música é muito, muito importante, tanto para o balé de repertório como para nós que vamos sempre estar dançando. Então, através da música, os bailarinos conseguem dizer o que a história está contando. Nos momentos de aflição, nos momentos de medo, tem aquela música mais pesada, mais forte. Nos momentos de alegria, aquela música mais alegre, mais rápida. Nos momentos de tristeza, aquela música mais lenta. Você não consegue, né, transparecer felicidade aqui, tá sorrindo super feliz numa música super triste, não é? Então, isso é muito importante. É muito importante também que
Tanto ao assistir, ou quanto se você for dançar um balé de repertório, ou se você for fazer qualquer outro tipo de espetáculo que você vá dançar e vá interpretar alguma música, é muito importante que a sua expressão facial, a sua expressão tanto facial quanto corporal, transpareça o que aquela música quer dizer. Porque as pessoas, elas conseguem entender o que os coreógrafos querem dizer naquele balé, né, no balé de repertório, através da música. E nós também, quando vamos dançar, nós precisamos transparecer, contar para as pessoas aquela história que aquela música está querendo dizer através da nossa dança. Então, através da dança, é muito importante que você... Através da música, é muito importante que você transpareça e que você tente entender também, se você ainda não entende, tente entender um pouco sobre as músicas de cada balé e ouvir as músicas de cada balé, independente se você está assistindo aquele balé, sabe? É bom que você ouça para ter a sua própria percepção sobre aquela música. Segundo tópico, para você tentar entender um pouco sobre o balé que você se interessar, ou entender um pouco sobre o balé de repertório, é sobre o coreógrafo, quem fez aquela coreografia e o estilo da coreografia, sabe? Muitas vezes, quando você entende, quando você sabe qual é o coreógrafo e o estilo daquela coreografia, você consegue entender mais sobre aquele balé. Por quê? Porque digamos que o estilo daquela coreografia é uma coreografia mais romântica, uma coreografia mais, vamos dizer aqui, lenta, tá bom? Para vocês entenderem um pouco. E aí eu consigo entender o contexto daquela história, como eu já falei, através daquela coreografia. Porque, digamos assim, que eu fui procurar assistir um balé, mas eu não sei nada sobre aquele balé, então eu não sei do que se trata o balé de repertório, eu não sei do que se trata o estilo das músicas, ou até mesmo o estilo da coreografia, eu não sei do que se trata nada. E aí eu vou assistir, eu não vou entender nada. Eu posso até achar algumas partes bem bonitas, porque é tudo muito lindo. Posso até achar umas partes bem bonitas, mas eu não vou entender nada, porque eu não pesquisei e eu não sei nada sobre o balé de repertório e nem sobre o balé que eu pretendo assistir. Então é muito importante que antes de você assistir cada balé, você procure saber quem é, primeiro, como eu já falei, primeiro a música, as músicas daquele balé, quem fez aquela música, quem compôs aquela música, e também o coreógrafo e o estilo da coreografia, para você conseguir entender melhor sobre a história a ser contada, ok? Agora, o terceiro tópico sobre balé de repertório que você precisa entender. Como eu já falei, o balé de repertório, ele não é usado falas, como nos espetáculos. Então, já que não são usadas falas, como que eles vão dizer as coisas para a gente entender? São através dos gestos. Muitas vezes, a gente não sabe, vai assistir um balé de repertório, e a gente não sabe que gesto, o que significa aquele gesto, e a gente não vai conseguir entender nada quando eles forem dialogar. Ou seja, se eu não... É como se fosse... Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês entenderem. É como se fosse Libras, sabe? Quando uma pessoa tá falando em Libras, a gente não entende nada, não é verdade? E se eu não entendo nada, como que eu vou conversar com aquela pessoa? Como que eu vou conhecer aquela pessoa? Então, eu preciso aprender Libras para conversar com aquela pessoa do qual eu tenho interesse de conhecer ela, não é verdade? E com o balé é do mesmo jeito, o balé de repertório é do mesmo jeito. Para conseguir entender o que eles querem dizer através dos gestos, das músicas e da coreografia, eu preciso procurar conhecer, eu preciso descobrir o que significa aqueles gestos que eles fazem. Não só, não estou falando dos passos da dança, mas muitas vezes eles fazem alguns gestos que aquele gesto simboliza alguma coisa, simboliza um agradecimento, simboliza um tchau, ou um oi,
ou então simboliza amor, e muitos significados. Então, para você entender um pouco, se for do seu interesse de ir buscar assistir os balés, é importante que nesse terceiro ponto você esteja afiadíssima, você aprenda e procure entender um pouco mais sobre o significado dos gestos no balé de repertório. Quarto tópico, e não menos importante, é a história. Bem, antes de você ir assistir um balé de repertório, depende qual a história que você queira assistir, é importante que antes disso você dê uma pesquisada, tente ler um pouco sobre aquela história para você entender um pouco melhor. Por quê? Porque muitas vezes algumas versões de alguns balés eles alteram o final ou até mesmo o início do balé, de algumas cenas. Então é importante que você tenha fixo na sua cabeça aquela história mesmo, a história mesmo de verdade. E depois você pode procurar outras versões para escolher até mesmo a sua versão favorita, você conseguir assistir também outras versões. É importante que você conheça várias versões, sim, mas é importante que você saiba mesmo a história de fato. E antes de assistir, é bom que você saiba, porque você pode assistir, você assiste uma versão, aí assiste outra versão completamente diferente, e aquilo a gente fica tipo, não tô entendendo. Então, é bom que você leia a história de fato, para depois ir assistir outras versões, tá bom? E por último, e não menos importante, os figurinos. Ai, a gente ama os figurinos, não é verdade? Nós vamos falar agora um pouco sobre os tipos de tutu. Tem gente que chama de tutu, de titi, de tchutchu, mas eu prefiro chamar de tutu, tá? E você chama do jeito que você preferir. Então, os tutus, os figurinos dos bailarinos no balé de repertório, ele fala muito sobre a época que se passa aquele balé, fala muito sobre o estilo daquela história, se é uma história mais romântica ou não. Então, é muito importante que você conheça, sabe? Porque é todo um contexto que você consegue juntar e entender melhor sobre aquilo, sabe? Até mesmo uns detalhes que a gente nem percebe, sabe? Juntando tudo que já foi falado sobre a música, a coreografia, os gestos, a história em si, de ler e de entender, e o figurino. É muito importante, porque muitas vezes nós não entendemos, mas por que ela tá com uma roupa assim? Ela devia estar com outra roupa daquele jeito e tal. Não. Então, o figurino, ele é totalmente baseado na história em si, na época que se passa aquela história. Então, vamos agora aprender os tipos de tutu. Existem vários tipos de tutu e você escolhe qual é o seu preferido, tá? Mas você precisa saber sobre cada tipo de tutu. Então, vamos lá. O primeiro tipo de tutu é o tutu bandeja, ou prato, ou panqueca. Depende de onde você vai pesquisar, e é bom que você pesquise um tanto mais. Esse tipo de tutu é um tutu que ele tem aquele corpete aqui, e aqui ele tem várias camadas de tule, e ele também tem arame para deixar ele um pouco mais arqueado. Ele não é ele é um tutu um tanto mais curto, ele é um pouco acima do joelho, e ele é aquele tutu mais levantadinho assim, sabe? É um tutu que todas as bailarinas sonham em usar um dia, não é verdade? E ele é muito bonito, você pode ver, ele é muito usado, você pode ver ele em vários balés de repertório, ele é muito presente nos balés. Então, o tutu, prato, bandeja ou panqueca é um tutu um pouco mais arqueadinho, um tanto mais, ele fica mais durinho assim, não é uma saia, sabe? Ele é um tutu bem um tanto mais arqueadinho, tá? E nós temos também o segundo tipo de tutu, que é o tutu sino. Ele é um tutu um tanto mais curtinho, assim também como o tutu prato. Ele é mais redondinho, ele tem várias camadas também de tule, só que ele não tem arame
como o tutu prato. Ele é um tutu que ele é um tanto mais redondinho, também da mesma forma que é um sino, né? O nome já fala, tutu sino. E ele é muito usado também. Um dos balés que você pode perceber que é usado o tutu sino é o Lago dos Cisnes, o famoso Lago dos Cisnes. Ele sim é usado o tutu sino e ele, como eu falei, ele não tem um arame para deixar ele arqueadinho como o tutu prato. Ele já é mais redondinho como um tutu, mesmo como um sino, um formato de um sino. E o que suspende mesmo ele são as suas várias camadas de tule. E esse é o tutu sino. Também é um tutu muito lindo e muito fofinho. Que com certeza também toda bailarina já sonhou em usar um tutu sino, não é verdade? E nós temos também o tutu balanchine. O tutu balanchine, ele não é tão cheio quanto o tutu sino, mas ele é um pouco parecido, tanto com o tutu sino quanto com o tutu prato. Ele também não tem arame, ele tem um tanto menos de tecido do que o tutu sino. E ele, ainda assim, ele é um pouco muito bonito, porque ele é um tutu que dá assim, um ar mais suave, um ar mais leve, um ar assim, mais de delicadeza. Ele é um tutu muito fofinho também. E ele é levemente assim pregado, sabe, no corpete, porque ele é, como eu já falei, ele é bem delicado. E é muito fofinho, muito lindo mesmo. E por último, nós temos aqui o tutu romântico, que, pra falar a verdade, é um dos meus favoritos. Porque o tutu romântico, ele é no formato do tutu sino. Ele é parecido mais com uma saia, sabe? Ele chega assim até o joelho ou um pouco abaixo do joelho. Ele tem várias camadas de tule. É lindo, ele é totalmente, como o nome já fala, romântico. Você pode ver ele também em um dos balés Giselle, que é um tutu branco, na verdade em Giselle ele é um tutu branco. E ele é muito lindo mesmo. Como o nome fala, ele é romântico, é todo muito delicado. Ele é uma saia, sabe, bem leve. Também não tem arame, porque ele não é suspenso, assim como o tutu prato. E ele é muito lindo. Não tenho palavras para falar sobre o tutu romântico. E, como eu já disse, ele é um tutu longo. Ou seja, é mais assim para balés um tanto mais, para coreografias um tanto mais delicadas, um tanto mais românticas. E ele é muito bonito. E por último nós temos o tutu de ensaio. O tutu de ensaio, na verdade, ele não tem muito arranjo, não tem brilho, não tem nada. Ele às vezes é usado de duas cores, a cor branca ou a cor preta. O tutu de ensaio é mais para quando alguém vai dançar, vai fazer algum espetáculo ou até mesmo balé de repertório e vai usar o tutu. É importante que a bailarina ela use o tutu de ensaio para que na hora do espetáculo ela não tenha algum problema quanto à roupa, sabe? Ela já esteja acostumada a dançar com o tutu, então chegando lá na hora do espetáculo tá tudo ok. O tutu de ensaio, ele é um pouco parecido com o tutu prato, porque ele é bem um pouco suspenso, ele é bem suspenso e ele tem várias camadas também de tudo. E é muito bonitinho também, só que ele não tem muito arranjo, ele não tem muito o que falar dele, não tem muita ornamentação nele, porque ele é um tutu simples apenas para ensaiar. E é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse breve resumo sobre um pouco sobre o balé de repertório e também sobre os tutus. Se você já conhecia os tutus e já tem um favorito, fala pra gente qual é o seu tutu favorito, tá? E agora fique com a aula da professora Ellen, preste bastante atenção na aula dela. Um beijo e até a próxima! E aí, meninas, tudo bom? Bem-vindas para mais uma aula de balé. E como sempre, a gente vai começar com o nosso alongamento. Vamos lá, borboletinha.
força um pouco para frente, o máximo que você conseguir. Deixa a perna toda no chão. Força a ponta. Isso aí. Alonga o lado. Do outro. Lá na frente agora. Agora aqui, ó, põe uma mão atrás e outra aqui e força para o lado, muda a direção um pouco. Sentou, o outro lado. Senta, deixa a perna. Ok, agora a gente vai fazer grão-batimã deitada, ok? 4 vezes cada perna e aí segura, ok? E puxa lá para perto da cabeça. Isso aí, agora a gente vai ficar de pé para fazer outra parte da aula, ok? Na barra, nossa primeira sequência vai ser de plié, ok? Vamos lá. 5, 6, 7, 8, plié. 1, 2, 3, 4. Sobe a perna em face, ó. 5. Tô confundindo. Calma. Plié, 1, 2, 3, 4. Estica uma perna lá na frente e desce. Ok? Uma perna flexionada e outra esticada. Subiu, voltou. A mesma coisa, plié, e aí vai fazer com a perna de trás. Ok? Vamos lá. 5, 6, 7, 8, plié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plié, 1, 2, 3, 4, atrás, 5, 6, 7, 8, voltou. Isso aí. Agora a gente vai fazer assim, ó. Puxa a perna em passê, desenvolve développé, voltou passê, desceu. A la seconde a mesma coisa,
desceu e derrière também. Desceu, e aí vai fazer passeio. 1, 2, desceu. Com a outra perna, 3, 4, desceu. Ok, vamos lá? 5, 6, 7, 8, puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu. Respirou. Último na barra, a gente vai fazer aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Bate mão frente. 1, 2, 3, 4. Derrière. 5, 6, 7, 8. Ela seca. 1, 2, 3, 4. Trocou a perna. 5, 6, 7, 8. E aí vai puxar para as deburrer, ó, para fora da barra. Desceu, ó. Puxou a perna. Desceu.